capítulo 9, logo no primeiro versículo, a palavra do Senhor diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém? Primeira coisa que nós podemos notar aqui, nessa passagem do Evangelho de João, é essa pergunta que parece embutida em nós. Sabe, essa relação entre causa e efeito que nós vamos estabelecendo no nosso coração, achando que quem é bonzinho sempre recebe coisas boas e quem é malzinho sempre recebe coisas más. Sabe, parece que essa vinculação entre ética, moral e comportamento, ela não tem respaldo no Evangelho. Sabe, eu não estou falando aqui sobre semeadura e colheita. É evidente que se eu estou semeando coisas más, eu vou colher coisas más. Mas eu estou falando aqui de um relacionamento com Deus. Sabe, porque somente Jesus e o seu sangue, somente a obra consumada da cruz é que cobre os nossos pecados. Sabe, aqui essa pergunta estabelecida pela religião é uma pergunta absolutamente acusatória. Sabe, uma pergunta que nos leva às nossas fragilidades, é uma pergunta que nos leva para aquela cena onde Jesus está com a mulher adúltera e ele diz: quem não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Sabe, então com os homens, no meu relacionamento com o meu trabalho, no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com o meu vizinho, é evidente que é estabelecido ali esse vínculo, esse princípio da semeadura e da colheita. Mas com o Senhor não há barganhas a ser feitas. Sabe, com o Senhor é tudo pela graça, é tudo favor de Deus e os nossos pecados foram completamente apagados naquela cruz do Calvário. Sem eu ter feito nada, eu apenas olhando para aquela obra e crendo, tudo foi pago, a dívida foi completamente quitada. E eu, em paz com Deus, continuo caminhando nessa maravilhosa graça do Senhor. Sabe, então essa relação de causa e efeito que também o livro de Jó nos ajuda a desfazer, porque Jó era servo fiel, íntegro, e aí a gente vê o acaso, a gente vê todas as coisas que acontecem com Jó, sabe, mas era tudo para que ele conhecesse mais o Senhor. Sabe, mas nós vamos vinculando isso, nós vamos julgando pessoas, nós vamos colocando fardos, sabe, ao invés de ser aquele que diga: venha a mim os cansados, nós vamos lançando como pedra de tropeços no caminho daqueles que estão passando por essas dificuldades. Sabe, essas perguntas religiosas, elas estão no nosso dia a dia muito mais comumente do que nós gostaríamos que tivessem. Sabe quantas vezes a gente olha para o outro, não para nós. Para nós não, para nós é sempre gracioso, é sempre um olhar misericordioso, mas para o pecado do outro, para a dificuldade do outro. Sabe, se o meu carro quebrou, talvez ele não deva ter dado dízimo. Sabe, se alguém na família está doente, se um filho se desvirtuou, é provável que ali está tendo pecado. Sabe, eu queria que você entendesse que essa era a pergunta dos discípulos. Senhor, por que ele é cego? Por que ele tem uma debilidade? Por que ele tem uma fragilidade? Por que, sabe, algo nele não funciona da maneira que deveria funcionar? Sabe, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus resolve e responde com a sua graça e de maneira simples, porque o Evangelho é simples. Ele diz: olha, aquele que conheceu a mim, sabe, o caso fortuito, sabe, essas coisas que acontecem no dia a dia e vocês estão no mundo, e no mundo haverão aflições, haverão problemas, haverão perseguições, virão as doenças, no mundo que jaz no maligno. Sabe, nesse mundo que nós vivenciamos e nós não nos isolamos dele, sabe, todas essas coisas que acontecem é para que se manifeste a glória de Deus. Sabe, eu não sei qual é o seu problema, sabe, eu não sei se é um filho desviado, eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei o que seus acusadores têm lançado sobre a sua vida, mas eu queria te dizer que Jesus está dizendo para você: tudo isso que você está passando é só uma oportunidade
que a glória de Deus se manifeste, para que todos possam ver que o Deus que você serve, Ele não esqueceu de você. Sabe, não caia nesse julgamento, não caia nessa armadilha da religião, sabe, não deixe o seu acusador, não deixe o diabo, que é o acusador, falar no seu ouvido, mas continue crendo na graça e no poder do Senhor. Sabe, o Senhor tem uma palavra de ânimo, o Senhor tem uma palavra de vitória para você. Tudo isso que acontece conosco é apenas para que se manifeste a glória do Senhor. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Sabe, algo poderoso do Senhor vai acontecer e a sua debilidade, a sua fragilidade, a sua impotência vai ser solucionada no nome de Jesus. Amém? Que você possa ter uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor e da bênção do Senhor.